Amores, bom dia. Olha só, nós temos aí a segunda fase da fotossíntese, que é a fase escura. Tranquilo? Então nós estamos na fase escura. A primeira nós já vimos na aula anterior, a fase clara. Eu destaquei para vocês que nós temos aí essa fase clara, onde os elétrons eles são energizados a partir de quem? Da luminosidade solar. Essa luminosidade solar, quando ela atinge o complexo de antena formado por moléculas de clorofila, energiza esses elétrons eles se desprendem. Esse desprendimento eletrônico, ele vai passar por uma cadeia de proteínas. Essas proteínas elas vão diminuir essa gama energética do elétron. Esse elétron, ele chegando no fotossistema 1 agora, o P700, ele vai promover exatamente aumento dessa carga energética para a produção de NADPH2. No primeiro fotossistema, quando ele passa pela primeira cadeia de proteínas, ele tende a produzir, junto com seus prótons, ATP. Ou seja, lembra que ATP e NADPH2 eles serão sintetizados e serão utilizados, na realidade, na fase escura da fotossíntese. Tá certo? Então, aqui eu coloquei para vocês esse primeiro esquema. Ele é mais complexo do que como você encontra ele no livro. E aquele primeiro que eu coloquei para vocês, ele é mais simples, é mais objetivo. Porém, ele segue exatamente o passo a passo dessa imagem. Beleza, amores? Olha lá. Aqui nós temos o ciclo de Calvin-Benson, o ciclo das pentoses. Tá? Onde eu peguei essa imagem aí, mastiguei bem direitinho e fiz uma animação supimpa para vocês. Vê lá. O ciclo de Calvin-Benson ele pode ser chamado também por ciclo das pentoses. Cabeça por quê? Por um motivo muito simples. Porque a primeira molécula que vai entrar no ciclo, ela tem 5 carbonos. Ou seja, tu tens uma molécula com 5 carbonos. Por isso, pentose. Dá uma olhadinha nessa dica. Você tem o estroma. O estroma é aquele espaço, aquela parte interna do cloroplasto, onde ocorre exatamente o ciclo das pentoses. Lembra que na membrana do tilacoide, nos granos, o grana, né, que é o conjunto de tilacoides, você vai encontrar a fase clara da fotossíntese. Tranquilo? Então vamos começar esse ciclo. Vê aí essa imagenzinha para você se deter, onde é que está ocorrendo o ciclo de Kelvin e a fase clara. Eu tenho uma substância chamada, simplesmente por ribulose, um ciclo de fosfato. Essa ribulose, ela vai receber uma molécula de gás carbônico, tá? Ela vai receber o CO2. O CO2, por sua vez, ele é adicionado a essa molécula com essa enzima aí, ó, chamada rubisco. Que é um nomezinho bem simples. É ribulose de fosfato, carboxilase, oxigenase. Essa enzima, ela vai promover a junção do gás carbônico à ribulose. Amores, você tem um composto aí, composto instável com 6 carbonos. Esse composto ele vai se quebrar. Ele vai formar, dá uma olhadinha aí, ó. Ele vai formar uma molécula de 3 carbonos, o 3-fosfoglicerato, chamado simplesmente por PGA. Amores, esse 3-fosfoglicerato, ele vai ser uma das moléculas que vai começar a receber esse aporte de ATP e de NADPH2 para ser quebrado. Por quê? São moléculas energéticas. Então, essas moléculas elas vão passar a energia que foi armazenada a partir da luminosidade solar, a partir desse espectro de luminosidade solar, para quebrar essas moléculas. Tá certo? Olha lá, vê lá. Eu tenho ATP formando ADP, adenosina trifosfato, formando adenosina difosfato. E agora eu tenho 6 NADPH formando o NADP. Tá certo? Então, forneceu energia. Segue aí o ciclo. Aí tu tens agora, presta bem atenção, isso aqui é a parte mais importante. Eu tenho uma molécula agora chamada gliceraldeído 3-fosfato. 6 moléculas, cada molécula com 3 carbonos.
Eu tenho 6 moléculas, cada um com 3 carbonos. Amores, por que a fase mais importante? Porque uma dessas moléculas com 3 carbonos, ela será retirada, e a partir dessa retirada dessa molécula, ela vai começar a sintetizar a matéria orgânica. É a partir daí que você tem a produção da celulose, da frutose, da glicose, da sacarose, tá certo? Então, ó, segue o esquema. Então, tu tens um pegal, que é nada mais nada menos que o gliceraldeído 3-fosfato. Eu tenho agora o suporte para a produção de glicose e outros compostos orgânicos importantes. A planta. Tranquilo? Beleza? Segue o esquema. Agora ficou fácil. Parte mais importante é exatamente essa, tá? Segue o esquema agora, ó. Aí você tem ATP, 3 moléculas de ATP sendo transformadas em ADP, adenosina difosfato, que também é outra molécula energética. Lembra que está lá do lado direito, né? Vê agora. Eu tenho gliceraldeído 3-fosfato, que é uma molécula com 5 carbonos, viabilizando a produção de que agora? Da ribulose 1,5-difosfato. Então, o ciclo de Kelvin ele é caracterizado em virtude exatamente desse tipo de aspecto. Tu tens, por que pentose? Porque são 5 carbonos, uma molécula com 5 carbonos, que inicia o ciclo. Onde é que ocorre? No estroma. Quais são as substâncias que são utilizadas, que foram produzidas na fase clara? ATP, NADPH2. Tranquilo? Então, segue o raciocínio aí, vê. Esquema geral da fotossíntese. Aí nós temos os dois, né? Fase clara e fase escura. Fase clara, o que aconteceu? Captação de H2O. Essa captação de H2O vai viabilizar a quebra dessa molécula para repor aqueles elétrons que foram tirados. Não é isso? Aqueles elétrons que foram tirados que não foram repostos, quem que vai repor? A fotólise da água ou reação de Rio. Tranquilo? Eu tenho a produção de O2 que vai para a atmosfera. Já havia comentado para vocês, vou comentar novamente. Você tem aí, ó, ATP, NADPH2 sendo produzidos e vão para onde? Reação de escuro, tá? Para a produção de quê? De matéria orgânica. Na reação do escuro, o que é que eu vou encontrar, amores? Na fase escura da fotossíntese, captação de gás carbônico. Esse gás carbônico, quando ele é captado, ele forma uma molécula instável. Com quantos carbonos? Com 6. Quebrou, formou quantos agora? 3. E essa molécula com 3 carbonos, ela entra no ciclo para ocorrer a síntese de matéria orgânica. Tranquilo? Então, como conseguinte, você tem o ATP sendo quebrado, formando ADP, como eu destaquei para vocês aí, o fósforo inorgânico, e o NADP, que volta para a fase clara para a produção de mais ATP. Tranquilo? Olha lá. Aqui eu coloquei algumas características interessantes, uma coisa assim, bem interessante, vê? Aqui eu coloquei a barriguda opaineira, né? São plantas que fotossintetiza pelo caule. Isso aqui a gente encontra muito, sabe aonde? Na Chapada Diamantina, lá na Bahia, no centro da Bahia. Existe muito dessa planta lá, tá certo? Aqui, ó, o cacto também, os seus caules com clorofila, caules clorofilados, que também viabilizam o processo fotossintético, apresentam espinhos, né? Esses espinhos, eles diminuem a liberação de água para o meio externo, para a atmosfera. Esses organismos eles têm que reter água, eles não podem estar perdendo. Então, espinhos e apulhos seriam folhas modificadas, que eles mudaram a sua estrutura, né, para evitar exatamente esse aporte, a liberação desse aporte de água para a atmosfera. Com isso, esse aporte ele ocorre normalmente por duas estruturas que estão na folha. Por isso que eu digo que os espinhos são folhas modificadas, que são os hidatóides e os estômatos. O hidatóide libera água na forma líquida e o estômago ele libera água na forma gasosa a partir da folha. Tranquilo? Olha lá. Plantas heliófitas apresentam um ponto de compensação mais alto. Amores, preste bem atenção aí na dica que eu coloquei para vocês. Respiração celular, você tem glicose, oxigênio, gás carbônico e água. Fotossíntese,
Lembra que eu havia destacado para vocês? Gás carbônico, água, formação de matéria orgânica, oxigênio, né? E mais água. Tranquilo? Observa aí, ó. Respiração celular ocorre aonde, paixões? Mitocôndria. Lembra que a gente viu em citologia? Parte citoplasma. Fotossíntese ocorre aonde? Cloroplasto. Tranquilo? Beleza? Se eu falo a fase clara, eu estou falando o quê? Tilacoide, as membranas dos tilacoides. Se eu falo a fase escura, eu estou falando sobre o estroma, que é o espaço que existe dentro do tilacoide. Aqui eu tenho um gráfico que ele retrata uma condição muito interessante para a gente. Esse gráfico ele cai com muita... Deixa eu tomar só um golinho aqui de suco. Está começando a falhar um pouquinho. Ó, então voltando aqui. Você tem aí um gráfico que ele retrata a condição fotossintética. Olha só, intensidade luminosa, dá uma olhadinha aqui, ó. Intensidade luminosa. E aqui fotossíntese, velocidade da fotossíntese. Amores, aqui eu estou destacando a intensidade luminosa e, consequentemente, a velocidade do processo fotossintético. Paixões, manhã logo cedo, quando essa luminosidade ela inicia, a planta ela começa a captar essa luminosidade e aos poucos a intensidade fotossintética ela vai aumentando. Se liga no seguinte, essa primeira linha aqui azul ela está abaixo dessa linha verde, que é a linha da respiração. Ou seja, a fotossíntese, a fase clara, ela inicia abaixo da respiração. Quando eles se igualam, eu chamo isso aqui simplesmente por ponto de compensação fótica ou ponto de compensação de luz. Por quê? O que está sendo produzido, tá certo? Está sendo consumido. Quem produz? Fotossíntese. Quem consome? Respiração. Paixões, observa só o seguinte. Percebam que na proporção que essa linha aqui azul está subindo, o ponto de saturação luminosa ela alcança o seu ponto de saturação luminosa. Ou seja, dali ela não vai passar, ela estabiliza. Tá certo? Então, a taxa fotossintetizante ou a taxa de fotossíntese, ela é caracterizada a partir desse gráficozinho aqui. Então, ponto de saturação luminosa é o ponto onde ela não vai produzir mais do que aquilo. Estabilizou, depois cai quando chega a noite. Tranquilo? Então, vê só o que eu coloquei aqui para vocês. Vamos fazer uns exercícios, tá? Para a gente fixar o que a gente viu. Ó, esse aí é de 2008, de uma universidade. Então você tem, relacione os eventos exemplificados na coluna A com as fases da fotossíntese descritas na coluna B. Então você tem fases na parte inferior, né? E você tem o que ele está discriminando os tópicos na coluna A. Então ele está perguntando o que é que está acontecendo em cada uma dessas fases. Beleza? Ó, então, fotofosforilação cíclica. Qual a fase que ocorre? Na fase química ou na fase fotoquímica? Fase clara ou fase escura? Se liga, falei em fotofosforilação é fase clara. Então, fotofosforilação cíclica é 1. Fosforilação acíclica, fase 1. Tranquilo? Fotólise da água. Opa, isso aí fica fácil, né? Fotólise da água e liberação de O2. Amores, se está ocorrendo fotólise é porque tem luz. Então é fase clara. É 1 também. Tá certo? Agora, fixação do gás carbônico. A gente viu que a fixação ocorre aonde? À noite. Produção de carboidrato. Ocorre aonde, paixões? A produção de carboidrato à noite. Não é isso? Fase escura. Produção de ATP e NADPH2. Opa, isso está simples. Faz parte ali da fotofosforilação, não é isso? Então, tu tens aí uma condição básica relacionada à fase clara. Então, isso aí ficou que letra, paixões? 1, 1, 1, 2, 2, 1. Então, seria a letra D de dado. Tranquilo? Vê lá. Aqui você tem Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ó, a fotossíntese consiste em um processo metabólico pelo qual a energia da luz solar é utilizada na conversão de dióxido de carbono
e de água, em carboidratos e oxigênio. A gente viu bem direitinho. Com relação a esse processo, considere as seguintes afirmações. 1. A produção de carboidratos ocorre na etapa fotoquímica. Não, a produção de carboidratos ela ocorre à noite, na fase escura. Falsíssimo isso. 2. Água é a fonte do oxigênio produzido pela fotossíntese. É isso mesmo, né? A água é a fonte do oxigênio. Certíssimo, verdadeiríssimo, produzido pela fotossíntese. 3. A etapa química ocorre no estroma dos cloroplastos. Certíssimo, verdadeiríssimo. Então, qual seria a letra aí, gente? Letra D. 2 e 3 é que estão corretos, né? Beleza? Vamos ver mais um. Ó. Então, amores, essa questão, olha lá, sobre ponto de compensação fótica. O plantio de árvores é um valioso ensinamento às gerações futuras, com vistas a contrabalancear os efeitos em nosso planeta do acúmulo de gases nocivos à atmosfera. Considerando as taxas de fotossíntese e as trocas gasosas das plantas com o ambiente, observe o gráfico abaixo e as afirmativas que seguem. Então, vê bem. Aí ele destaca para a gente. Plantas de sombra, são chamadas umbrófitas ou umbrófilas, possuem ponto de compensação fótico mais baixo que plantas de sol, pois necessitam de intensidade luminosa menores. Verdadeiríssimo. Dá uma olhadinha lá no gráfico. Ó. Ponto de compensação fótico. Tá? Então aqui ó, eu tenho um ponto de compensação fótico das plantas umbrófitas. Ela vai ficar um pouco abaixo das plantas heliófitas. Tranquilo? Então, planta heliófita com compensação mais alta, que são as plantas que precisam de uma intensidade de luminosidade solar maior. Tranquilo? Então, isso aí está verdadeiro, verdadeiríssimo. Quando todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese é consumido na respiração celular, a planta não mais realiza trocas gasosas, independentemente da intensidade luminosa. Não, gente. Depende, sim, obviamente, da intensidade luminosa, né? Então, quanto maior a intensidade luminosa, tanto para a planta umbrófita quanto para a planta heliófita, é importante. Agora, sendo que para a planta umbrófita menor e uma planta heliófita maior, para que ela possa viabilizar sua troca gasosa. Então, isso aí está falso. Amores, ponto de compensação fótica mostrado em B, ó, mostrado em B, representa a intensidade luminosa que as plantas necessitam receber diariamente para poderem crescer. Não, amor, isso aqui está falso, tá certo? A planta ela só começa a crescer quando ela ultrapassa esse ponto de compensação fótica, tá certo? Quando ele ultrapassa essa taxa, onde o que você está produzindo, você está consumindo. Então, ali está uma situação de igualdade, né? Agora, a partir do momento que esse platô, que esse patamar ele aumenta, ele passa esse ponto aqui de B, aí sim ela começa a crescer. Então, isso aí está falso, se liga, tá? Uma casquinha de banana. Se a intensidade luminosa for inferior ao ponto de compensação fótica, a matéria orgânica produzida com a fotossíntese será insuficiente para a planta crescer. Verdadeiríssimo, né? Isso aí está certíssimo. Então, se estiver abaixo, como é que a planta vai crescer? Se o que ela está produzindo, o que ela está consumindo, está sendo superior ao que ela está produzindo. Então, isso aí está verdadeiro. Tá? Sob condições ideais, as taxas de fotossíntese aumentam até atingir um ponto de saturação luminosa. Certíssimo aqui, ó. Beleza? Mostrado em A, sem dúvida alguma, isso está certíssimo. Vamos ver o restante. No qual deixam de aumentar. Exato. Chegou nessa condição, nessa taxa de fotossíntese, quando ele destaca aí, ponto de saturação luminosa mostrado em A, no qual deixa de aumentar, é exatamente isso que ocorre. Quando ela atinge esse patamar, ela não vai aumentar mais. Você pode botar ali muita luminosidade, mas ali é o máximo dela. A tendência aí, na realidade, é quando a luminosidade vai começar a diminuir, esse gráfico aí ele vai mostrar para a gente uma diminuição nessa linha. Tranquilo? Então isso aí está verdadeiríssimo. Tá certo? Então valeu, gente. Fica com Deus. Não esquece de curtir, tá certo? Compartilha com teus amigos e deixa um like aí. Tá bom?
Beleza? Fica com Deus.